Olá, queridos amigos telespectadores da Rede Século XXI. Está começando mais um programa Eclésia. Com grande alegria, a gente, nesse horário, conversa sobre algum assunto relacionado à doutrina da fé católica. É um programa de catequese, o nosso programa Eclésia. É um programa onde a gente discute vida de santo, onde a gente discute assuntos relacionados às Sagradas Escrituras, história da Igreja, às vezes sobre algum documento do magistério da Igreja, que é o caso do programa de hoje. Já vou falar qual será o nosso tema, mas quero antes dar as boas-vindas ao nosso querido Padre Guido Montinelli. Boa noite, Padre Guido. Boa noite, Eric. Boa noite, prezados amigos, telespectadores. Meu grande abraço fraterno para cada um de vocês e as vossas queridas famílias. Como é importante, todas as semanas, apresentar um tema, tantas vezes catequético de uma maneira especial, e que nos ajuda a entender a beleza do nosso ser cristão, do relacionamento com Deus, da resposta que a inteligência humana pode dar para Deus. Por isso estamos aqui à vossa disposição, ajudando a ter verdadeiros esclarecimentos doutrinais e contando sempre, é claro, com a presença do Divino Espírito Santo, que nos pode iluminar a todos, seja nesta hora didática, como também iluminar a nossa inteligência em conhecer a beleza do nosso ser cristão. Padre Guido, quantos anos de vida religiosa mesmo? Vida religiosa, 52. De sacerdócio? 43 e meio. Está vendo? O Padre Guido, mais de 50 anos de vida religiosa. Sim. Daqui a pouco vai completar 45 anos de sacerdócio. E é claro que a gente tem muito que aprender com ele, um sacerdote experiente. Está aqui toda semana conosco, além de ser doutor em Bíblia, muito culto, partilha aqui o conhecimento dele conosco, o programa Eclésia. Bom, eu sou aprendiz, né? O Padre Guido, tantos anos de vida religiosa. Eu sou casado, sou diácono permanente há poucos meses, não tem nem 6 meses que sou diácono, sou um aprendiz aqui do Padre Guido, mas nós estamos aqui então para conversar sobre sempre algum assunto então que a gente quer levar até os nossos amigos telespectadores e vocês aí em casa, para que possam depois discutir, aprofundar, buscar outras fontes de conhecimento, livros e tudo mais, para que a gente, quanto mais a gente conhece as coisas da Igreja, as coisas de Deus, mais a gente pode então aprofundar e amá-las, como diria Santo Agostinho. E hoje, como eu disse, falaremos sobre um tema relacionado ao magistério da Igreja, pois vamos conversar sobre uma encíclica do Papa São João Paulo II, que escreveu no ano 1993. O tema do programa Eclésia de hoje será a encíclica Veritatis Splendor. Padre Guido, o que significa Veritatis Splendor? Sim. Primeiro é bom explicar que todas essas cartas encíclicas têm um nome em língua latina, que é a língua oficial da igreja, do magistério da Igreja. Veritatis Splendor significa o esplendor, a beleza da verdade. O esplendor da verdade. O esplendor da verdade. Foi no dia 6 de agosto de 1993, quando o saudoso, grande e santo padre João Paulo II assinou este importantíssimo documento que se apresenta como uma reflexão sobre a moral fundamental e os princípios da moral diante das teorias da ética contemporânea, que às vezes tem uma tendência, é de bom abrir logo os olhos, a fazer da vontade do homem o critério absoluto da moralidade. O magistério da Igreja, que foi instituído por Jesus, todos temos a Bíblia para conferir até o fundamento bíblico, citado no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, versículo 18 a 20, foi quando Jesus entrega para Pedro a autoridade de conduzir a Igreja, institui naquele momento o magistério. Ed é exatamente o magistério da Igreja que nos dias de hoje nota esta grande tendência no mundo inteiro a criar, digamos assim, como um caminho paralelo à ética ou à moral que sempre existiu dentro da Igreja na sua estrutura didática. Por isso, a voz autoritária e positiva 100% do Santo Padre, o Papa João Paulo II, visa, em primeiro lugar, fortalecer a doutrina gravada já nos primeiros livros da Bíblia, né, sobre a ética. E visa também corrigir eventuais desvios que estão acontecendo no mundo inteiro, sobretudo
quando numa época no qual até a presença de Deus não ocupa o primeiro lugar na vida do homem, com certeza nasce um outro caminho de autoafirmação, mas que não leva aos objetivos propostos pela lei. Já quero então avisar os nossos amigos telespectadores, esse texto da encíclica Veritatis Splendor é um texto um pouco difícil, a gente tem que ter bastante atenção para ler, de uma riqueza profunda teológica e também filosófica, né? O Papa João Paulo II, grande teólogo e também filósofo que foi, escreveu de maneira profunda mesmo. O Padre Guido vai ajudar a gente a entender um pouco mais sobre esse conteúdo, mas já aviso para vocês, se vocês quiserem ler, ter acesso então a essa encíclica, acesse o nosso site, acesse lá o portal da Rede Século XXI na página do programa Eclésia, rs21.com.br/programa Eclésia. Nós deixamos então disponível lá para vocês, para quem quiser acessar lá e ler essa encíclica, o texto dessa encíclica estará disponível então lá no nosso site, tá bom? Mas é fácil de encontrar nas livrarias católicas, em qualquer lugar aí da internet, se você pesquisar por Veritatis Splendor, você vai encontrar. Mas a gente já deixou ali no nosso site para ficar mais fácil. O Papa João Paulo II escreveu 14 encíclicas. Essa que vamos comentar no programa de hoje é a de número 10, né? Como o Padre Guido já falou, escrito em 1993, né, Padre Guido? Começa explicando para a gente, Padre Guido, o senhor já disse em poucas palavras, queria que o senhor começasse a entrar no assunto da expectativa que, principalmente assim na imprensa, as pessoas tinham em relação a essa encíclica, pois especulavam, depois provou que não era bem isso, que o Papa João Paulo II ia tratar da moralidade sexual, Padre Guido, e não foi bem isso que aconteceu, né? Sim, olha, acontece às vezes, né, de gritar ao gol quando a bola não entra. Né? Isso é de comemorar quando uma coisa que de verdade não acontece. Talvez um pouco a pressa de poder apresentar ao mundo esta carta encíclica fez com que se cometesse um grave erro, porque não se trata de uma explanação de moralidade sexual. Certo? É claro que o Papa fala de alguma coisinha também a respeito disso, certo, porque a doutrina da Igreja deverá sempre ser respeitada, porque encontra a sua origem exatamente na pessoa de Cristo. Mas se trata mais sobre uma moral fundamental que atinge a pessoa humana e que atinge como consequência o comportamento da pessoa humana. Há uma parte, exatamente quase no final, quando se trata de colher, digamos assim, o conteúdo, um propósito, quando o Papa chama a atenção, por exemplo, das pessoas que, para ocupar determinados lugares na sociedade, usam imoralidades, usam a mentira, usam o roubo, o engano diante da população. O Papa não pode ficar calado diante desta postura, que inclusive nós notamos até no dia a dia, né? Sim. E sobretudo quando se trata de uma eleição, há um monte, um oceano de promessas para melhorar, que depois, na verdade, não se realiza. Por quê? Porque um lugar de destaque não é visto como um serviço, mas como uma postura para sentir-se diferente. E aí o Papa abre a boca mesmo. É verdade. Eu vou só fazer um breve comentário aqui, Padre Guido, já que trata de moral, esse texto, encíclica Veritatis Splendor, só para deixar bem claro aqui, do ponto de vista da filosofia, uma pequena diferença entre moral e entre a ética pode ser entendida de maneira bem simples, da seguinte maneira. A moral, ela está relacionada aos costumes de um determinado local, povo, etc. Então, moral relacionados aos costumes. A ética é campo da teoria, da filosofia. A ética é um ramo da filosofia. Está mais voltado para a questão dos pensamentos acadêmicos. Vou dar um exemplo. Por exemplo, na Índia, as pessoas têm a vaca como um animal sagrado. Então, se você matar uma vaca na Índia, você pode ferir a moral daquele povo, pois para aquele povo, a vaca é um animal sagrado. Agora, comer um bife não é nada antiético, nenhuma parte do mundo. Então, a moral voltada à questão dos costumes e a ética, algo que engloba a moral, maior que a moral, algo do campo de vista teórico, do ponto de vista teórico. Então, Padre Guido, nesse caso, vou fazer a pergunta para o senhor. O Papa João Paulo II quis pensar numa moralidade da qual está baseados os ensinamentos, tanto os ensinamentos bíblicos, quanto do catecismo da Igreja Católica? Exato. Inclusive, nesta carta encíclica,
aparece como ponto básico, seja o novo catecismo da Igreja Católica, ligado, digamos, foi muito feliz o Papa, como fonte bíblica, o segundo livro da Bíblia, o Êxodo, onde no capítulo 19 nós encontramos a entrega da parte de Deus dos 10 mandamentos para Moisés, no alto do Monte Sinai, para deixar bem claro que desde a origem da fundação do mundo e da humanidade, a lei moral não pode absolutamente nunca modificar. Quer dizer, existem normas para essa moralidade na qual está baseada o Evangelho e também a conduta da Igreja do ponto de vista do catecismo. Perfeito, porque esta lei de Deus entra na nossa vida íntima. Digamos logo, meus amigos, em primeiro lugar, que Deus, a presença de Deus não pode absolutamente estar longe de nós. Mas mesmo se nós fôssemos, por exemplo, no interior da Amazônia, onde ninguém nunca viu ninguém, e não tem nenhum conhecimento, etc., mesmo assim existirá um Deus. Poderá ser uma árvore, pode ser o vento, pode ser o sol ou a lua, etc. Se nós fazemos um passo para trás na história, quando chegamos, por exemplo, a 6, 7 mil anos antes de Cristo, lá no Egito, que era o país de primeiro mundo naquela época, o faraó que mandava recebia o culto de Deus. Era colocado no lugar de Deus. No lugar de Deus. E depois, na história até cristã, que nos atinge diretamente, nos primeiros 300 anos de vida cristã, nós notamos que temos milhões e milhões de mártires que preferiram a morte violenta ao invés de oferecer o incenso, que era o sinal de respeito diante de um Deus. Isto é, o imperador romano exigia da parte do seu povo o culto de divindade. Quer dizer, Padre Guido, a relação com o transcendente faz parte da natureza humana, é isso que o senhor quer dizer? Exato. Por isso, o Papa, quando apela, seja ao novo catecismo, como também aos 10 mandamentos, ele fortalece o seu pensamento para dizer que pode modificar os tempos, a evolução continua fazendo o seu trabalho, mas a lei ética que deve dominar o comportamento da pessoa não poderá nunca. Isto é, se eu ofendo uma pessoa, qualquer que seja o meu credo, a minha consciência me chama a atenção. Entendi. Entendeu? Se acenou muito bem o povo da Índia, para não criar confusão. O animal, a vaca, como também a cobra, o macaco, estamos na religião do hinduísmo, são considerados como animais sagrados. Certo. Agora, isso comporta, da parte das pessoas que estão lá, um estilo de vida que não bate com o nosso. Entendeu? Ninguém peca quando come um bife, etc., né? Mas é importante mostrar, porém, uma coerência com uma profissão de fé e não trair a nossa profissão de fé quando, por exemplo, ninguém me vê ou estou longe da minha pátria, lá é assim e aqui faço diferente, quando se trata de uma manifestação de um credo profissional. Padre Guido, então é por isso que o Papa João Paulo II vai trazer nesse texto a questão, por exemplo, de deixar bem claro de que aquilo que dá apoio, arcabouço, eu gosto dessa palavra arcabouço, que ela é maior do que apoio, em relação, por exemplo, a essa moralidade cristã, ela não se trata exatamente de uma experiência individual, nesse caso. Isso, inclusive, ele trata desse assunto nessa encíclica, né, Padre Guido? Exato. Por quê, minha gente? Porque nós recebemos, através de Jesus, a revelação. Nós não estamos a caminho de uma identidade. Já recebemos, de uma maneira, inclusive, completamente gratuita. Não fizemos nenhum esforço para receber este presente da parte de Deus. Então, diante disso, determinadas opiniões pessoais, um gravíssimo risco, me desculpem, o Papa chama a atenção das pessoas chamadas de crentes, que somos todos nós. Certo. Mas de uma maneira especial, até de pessoas consagradas, até de bispos,
que são responsáveis pela condução espiritual do rebanho que Deus entrega aos seus cuidados pastorais. Certo. Quando acontece de dar, digamos assim, grande valor, é como se fosse um valor doutrinário ou até de um magistério paralelo que nunca deverá existir. Diácono Eric, é importante para nós ler com calma esta carta encíclica, porque quando o Papa usa esta palavra até meio forte, não se trata só de uma repreensão, mas de uma defesa de um gravíssimo direito que atinge o magistério da Igreja. Porque hoje temos que reconhecer, meus amigos, que a fonte da verdade que chega ao nosso conhecimento é baseada na Palavra de Deus, Sagrada Escritura, na expressão do magistério da Igreja, e não esqueçamos também o grandíssimo valor da tradição oral escrita. Certo. Infelizmente, no decorrer da história cristã, nós notamos que houve uma cisão entre os que defendiam, como defendemos todos nós hoje, estas três fontes, e os que deixaram de lado, seja o magistério, como também a tradição oral escrita. Temos que voltar no século XVI, quando houve aquela grande cisão com o nascimento de igrejas protestantes, para poder entender este raciocínio que até hoje tem as suas amargas consequências. Quer dizer, a gente sempre fala disso aqui, né? Que a fé católica é baseada num tripé, as Sagradas Escrituras, o Sagrado Magistério e a Sagrada Tradição, principalmente a tradição oral, que foi passada de geração em geração, antes ainda de ser documentada, escrita, né? E nesse caso, Padre Guido, podemos dizer assim que o Papa João Paulo II quis dar essa ênfase ao magistério do ponto de vista também do comportamento, da moral, para dizer o seguinte, que ninguém é infalível na sua vontade, podemos dizer assim, Padre Guido? Usa esta expressão. Ninguém é infalível na sua vontade. Gostei disso, porque é verdade. E, gente, aqui se trata de ter um pouquinho mais de humildade, usamos a palavra clara, e obedecer fielmente ao magistério da Igreja. Quando você assinou agora a tradição oral escrita, você se imagina, prezados amigos telespectadores, por 30, 40 anos de seguida, os primeiros apóstolos apresentaram a pessoa de Jesus nas suas pregações sem ter nenhum documento nas mãos. Jesus não deixou assinado nenhum documento. E a doutrina que eles manifestavam e pregavam nos vários lugares do mundo, na íntegra, batia perfeitamente sem nenhuma contradição. Inclusive, periodicamente, olha a humildade até dos apóstolos e dos seus legítimos sucessores, na medida como formavam novos padres, se reuniram até com uma certa frequência para avaliar a caminhada que a Igreja estava fazendo, exatamente para não criar um caminho paralelo. Isto é de grande vantagem espiritual, ética, sobretudo, este comportamento da Igreja, e hoje, através do magistério, que continua ensinando com a autoridade legítima instituída por Jesus, nós não devemos colocar nenhuma dúvida sobre o comportamento e a didática do mesmo magistério, fazendo o possível, esta é a grande preocupação do Papa, para criar um caminho paralelo. Poucas palavras, vestir a camisa do time e usar a mesma linguagem. Interessante, Padre Guido. A gente vai para o primeiro intervalo, vou fazer o seguinte. Na volta, logo na volta desse primeiro intervalo, vou ler um trechinho aqui da encíclica Veritatis Splendor, que confirma o que a gente está dizendo aqui no primeiro bloco. Esse assunto é um pouco difícil. Você pode mandar, inclusive, um e-mail para a gente, o endereço está no seu vídeo, para você, de repente, tirar dúvidas com o Padre Guido durante a semana. Ele responde depois dúvidas dessa conversa ou de qualquer outro assunto que você queira enviar para a gente. Aproveita e envie esse e-mail para a gente. Então, já já a gente volta, continuando falando sobre o assunto Veritatis Splendor, e fique atento, pois vou ler esse trecho logo no começo do segundo bloco, para que a gente aprofunde mais a discussão, que a gente possa aprofundar mais essa discussão. Não sai daí, a gente volta já já. Estamos de volta com o nosso programa Eclésia dessa noite, falando sobre a encíclica do Papa João Paulo II, chamado Veritatis Splendor.
É a 10ª encíclica dele, que ele escreveu no total de 14. Ele escreveu no ano de 1993, uma encíclica que trata também da moralidade, de como a gente tem acesso e como a gente aprende com esse documento do magistério da igreja, como a gente deve pensar nessas realidades. Por exemplo, a minha vontade possui falha, é infalível? Como que todos nós que somos imagem e semelhança de Deus, podemos agir nas nossas relações cotidianas, aplicando essa moralidade baseada no Evangelho e no Catecismo da Igreja Católica? Nós conversávamos no bloco anterior, né, Padre Guido, sobre, já entrando nesse assunto, né, de que a nossa vontade não é infalível, de que essa moral é baseada num norte de vida que é o Evangelho e o Catecismo da Igreja Católica. E eu combinei aqui com nossos amigos telespectadores que eu iria ler um trecho, né, da encíclica Veritatis Splendor. Vamos lá, então, fique bem atento ao texto. O texto diz o seguinte: os princípios morais não são dependentes do momento histórico em que são descobertos. Além disso, o fato de alguns crentes agirem sem observar os ensinamentos do magistério ou considerarem erradamente como moralmente justa uma conduta declarada pelos seus pastores contrária à lei de Deus, não pode constituir argumento válido para rejeitar a verdade das normas morais ensinadas pela Igreja. A afirmação dos princípios morais não é da competência dos métodos empíricos formais. Lembrando que empírico tem a ver com experiência. Padre Guido, comenta pra gente. É uma resposta que o mesmo Papa dá diante desta pergunta. Existe uma moral meramente humana? Não. Senão nós vamos cair digamos assim, num erro gravíssimo, que inclusive já aconteceu várias vezes no decorrer da história. Por exemplo, meus amigos, 70 anos atrás, como é que entrou na cabeça de Adolf Hitler, chefe do nazismo, de considerar a raça ariana superior às demais raças do mundo e, portanto, a necessidade de eliminar 11 milhões de judeus que para eles não eram uma raça eleita. Certo. Veja só, é o pior, que não foi um pensamento só pessoal, conseguiu invadir a mentalidade do povo da Alemanha. Nós notamos um erro horrível que aconteceu, e naturalmente com muito sangue derramado. Quando poucos meses antes, aí que é o absurdo, poucos meses antes do seu suicídio, houve um atentado contra ele e que conseguiu se salvar. Publicamente ele falou no rádio para o povo que interpretava a sua salvação como um gesto de Deus que aprovava o seu comportamento. É aí que nós entramos agora na resposta que o Papa dá. Quer dizer, o exemplo que o senhor deu do Hitler tem tudo a ver com uma moral só na cabeça dele. Só na cabeça. Uma moral empírica. Exato, né? Não existe isso. Não podemos colocar ou submeter à apreciação também dos outros um pensamento pessoal, né, diante de uma doutrina que já vem revelada da parte de Deus. E somos todos, naturalmente, convidados a obedecer, a respeitar esta doutrina. Assim, por exemplo, Padre Guido, a gente podia comentar sobre várias ideologias, por exemplo, que influencia não só as relações morais, como no caso aqui a própria fé. Né? O Papa estava preocupado também com ideologias nesse sentido, Padre Guido? Sim, porque as ideologias têm uma finalidade de substituir exatamente a parte religiosa. O Deus não ocupa o primeiro lugar. Nós notamos, por exemplo, né, na ideologia comunista, o Estado não é mais Deus. A pessoa é vista como economicamente produtiva. Não existe um respeito, digamos assim, que deveria ser sempre concedido para todas as pessoas do mundo. Se entra num estilo de vida onde não tem espaço a religião. Agora, nós devemos, pelo contrário, diante desta belíssima encíclica Veritatis Splendor, entender, minha gente, que somos obra-prima de Deus.
que temos parte da vida de Deus na nossa existência. Inclusive, já na primeira página da Bíblia, todos têm a Bíblia, podem conferir, Deus criou a pessoa humana à sua imagem e semelhança. E dotando e qualificando a pessoa humana com a alma, com o corpo e com 3 grandes qualidades que se tornarão fundamentais na hora, inclusive, até de prestar conta a Deus da nossa vida. A inteligência, a vontade e a liberdade. É aqui que nesta carta, mesmo que o Papa não acena, mas estudando exatamente o nosso programa, fiz questão de conferir uma expressão típica de Santo Agostinho. Que expressão, Padre Guido? Ele escrevia tudo em língua latina, todos os livros dele. Uma bela frase que parece até um jogo de palavras. Ele, qui creavit te sine te, non salvabit te sine te. Vamos traduzir logo para o português, né? Aquele cara, Deus, que criou você sem que você fizesse alguma coisa, não vai salvar você se você não fizer alguma coisa. Isto é, não fizemos nada de nosso para poder chegar no mundo. Mas pelo fato que recebemos a imagem e a semelhança de Deus, sobretudo estes dons, inteligência, vontade e liberdade, somos obrigados a usar bem estas qualidades para entender o que significa ser imagem de Deus, trabalhar com a consciência serena, viver em total submissão à palavra e à pessoa de Jesus, conhecer e amar a Sagrada Escritura que todo mundo tem na sua casa, obedecer às dicas do nosso pastor, do nosso sacerdote, do nosso bispo, que é responsável pela condução e comportamento nosso espiritual. Isto é, temos tudo para fazer para agradar a Deus e para viver em sintonia com Ele. Não haverá espaço para uma metodologia pessoal, Eric, ou para uma filosofia paralela. Uma ideologia? Uma ideologia não vai ter espaço quando Deus ocupa o primeiro lugar. Por exemplo, se há uma verdade clara, e aqui nós estamos falando o título, né, o Esplendor da Verdade, baseada no Evangelho, baseada na doutrina da Igreja Católica, no catecismo da Igreja Católica, enquanto nós, homens, imagens e semelhanças de Deus, nós só agiremos, vamos dizer assim, do ponto de vista da moralidade católica correta, agindo nós tendo consciência que somos imagens e semelhança de Deus. Sim. Pois se a gente se afastar disso, aquilo que a gente usou aquela expressão que eu acho que deixa bem claro, a nossa vontade não é infalível, né, Padre? Não é infalível, exato. Agora, esta frase que você, Eric, acaba de pronunciar tem as suas consequências. E o Papa não pode ficar calado. Existe a voz da consciência, certo, que aprova qualquer gesto positivo que nós fazemos. Até um simples copo de água que damos para uma pessoa que está com sede, ou até um belo sorriso que nós fazemos para uma criança, mas que machuca quando o nosso ato não está de acordo ou em sintonia com a lei fundamental divina. Por isso o Papa dedica alguns parágrafos ao tema do pecado, nesta carta encíclica. Certo. E define também as condições que identificam o peso moral grave do pecado. Isto é, a matéria grave, o pleno conhecimento da vontade, né, e o consentimento deliberado que nós devemos usar na hora de, mesmo conhecendo as consequências de um afastamento com Deus, optamos para o mal. Certo. E este é um gravíssimo erro, porque leva a uma consequência, está marcado no número 84 desta carta encíclica, onde o Papa, infelizmente, afirma, e de verdade, que o homem, frequentemente, já não sabe quem é, de onde vem e para onde vai, correndo o risco de uma autodestruição progressiva. Quando Deus, repito, não ocupa o primeiro lugar. Sentimos a necessidade de criar uma ética paralela, só que o caminho, devido até à nossa natureza humana, não é dos melhores. Saberemos tantas vezes enganar as pessoas com o nosso sorriso, com a nossa fala, é um risco também para todos nós,
leigos, com pessoas consagradas, sacerdotes, quando às vezes usamos a nossa profissão que não bate com o nosso estilo de vida. Somos médicos e talvez usamos os nossos pacientes como, desculpe a expressão, cobaias. Somos professores e ensinamos imoralidades aos nossos alunos. Sou padre e a fala bastante constante, diariamente, especialmente os domingos, a pessoa que me está ouvindo diz, olha, você não é o que está dizendo. Fica até chato, né? Mas é um exame de consciência, um questionamento profundo que esta carta encíclica gera na pessoa que lê e medita essas palavras maravilhosas. O exemplo que o senhor deu é muito bom. Por exemplo, um médico que usa os seus pacientes como cobaia, ele está ferindo a ética, né? E nós estamos dizendo aqui de uma ética e de uma moral que deve ser conduzida pelos valores do Evangelho e pelos valores do catecismo da Igreja Católica, né, Padre Guido? Quer dizer, eu acho que a expressão que a gente acabou sendo bem didática aqui, né? Não existindo vontade infalível, à medida que a gente afasta, então, do centro, que é a fé católica, as Sagradas Escrituras e tudo mais, a gente vai acabar, em algum ou outro momento, se afastando da nossa ação enquanto imagem e semelhança de Deus, né? Padre Guido, eu não sei se esse exemplo é bom, mas só um comentário, por exemplo, nesse sentido de uma moral, assim, que a gente acaba aplicando fora desse centro, que não é uma moral, já que a gente aprendeu que não existe uma moral absoluta humana, né? Que ela precisa ser abençoada por Deus. Por exemplo, é costume a gente ver alguém que faz uma promessa, que na hora que conseguiu uma graça, alcançou uma bênção, só que ao invés dela fazer um pequeno sacrifício para promover, vamos dizer assim, a gratidão nessa promessa, acaba terceirizando, vamos dizer assim, pedindo que outro pague a promessa e tudo mais. Isso tem a ver com o que a gente está falando? Sim. É uma forma assim de se camuflar nessa moral quando se afasta do que é essencial, que é Deus? Sim, muito bela a sua colocação, Eric, porque no caso prático isso acontece. Por exemplo, eu lembro um caso de uma mulher que veio me dizer, padre, quando a minha menina era bem pequena, estava muito doente, eu sou muito devota de São Francisco de Assis, fiz uma promessa que se a menina melhorasse, no dia da primeira Eucaristia da menina, eu trazeria a minha menina com a roupinha de São Francisco. Padre, a minha menina não quer. Eu respondi, bem que ela faz. Como padre, o senhor também fa contra mim. Não, senhora, não se trata de ir contra a senhora. Se trata de respeitar o valor da promessa. Quando se faz uma promessa, é a pessoa que faz que deve manter a promessa, não terceirizar a promessa. Certo? Se tudo vai bem, não é um grave problema que tem uma família, eu faço a promessa de levar todo mundo para a Aparecida. É inválida. Não vale esta promessa. Você deve fazer uma promessa de ir você, não os outros. Os outros não têm nada a ver com a tua promessa, mesmo que os outros sejam as pessoas beneficiadas. A gente ouve falar de história, por exemplo, assim, coisas, acho que talvez um pouco mais um tempo antigamente, hoje em dia não sei se é tão comum isso. Uma criança, por exemplo, tem uma dificuldade de saúde, aí a mãe pede em oração, olha, se meu filho se recuperar, ele vai ser padre. Oi. Obriga a criança a ser padre? Quer dizer, mesmo se ela tem ou não vocação, só porque a mãe fez uma promessa, vai ter que ser padre? É mais ou menos nessa linha, Padre Guido? Perfeito, perfeito. E, gente, estes casos são bastante até frequentes. Saiba que a promessa tem valor quando a pessoa que faz se compromete. Naquele caso daquela menina que eu falei, que a mamãe queria trazê-la com a roupinha de São Francisco, mas você se imagina todas as crianças de branco e esta menina daquele jeito. Né? E eu, conversando com esta senhora, notei que estava com uma expressão clara, um bafo de fumo, cigarro, né? E falei, senhor, deveria fazer a promessa, se não fuma, olha, imaginamos que a senhora fume um maço de cigarro por dia. Faça uma promessa de fumar metade, ou dois, três cigarros a menos. Não, padre, não. Ela começou a se retrair. Não, senhora, é aí que o erro, que a senhora não compreende o valor de uma promessa. É a senhora que deve mostrar
até com um pouco de sacrifício, o valor da graça que a senhora acaba de receber em benefício ou pessoal ou até de terceiro, podem ser os filhos, etc. Né? Há pessoas que fazem tantas promessas. Gente, eu aconselharia a ponderar bem, porque não é raro, você me perguntou no começo do programa há quantos anos é que sou padre, né? Não é raro o caso de pessoas que chegam a dizer: padre, não consigo cumprir a promessa. Talvez se foi um momento de grande fervor, de grande entusiasmo, etc. Então, se você não consegue cumprir uma promessa feita, entre em contato com o padre da sua paróquia, manifeste o teor da promessa, e o padre também tem o poder de criar uma alternativa, uma modificação. Portanto, é que saibamos sempre agradecer a Deus pelos benefícios que recebemos. Muito bem. Bom, Padre Guido, esse assunto da encíclica Veritatis Splendor, como eu disse desde o início, não é um assunto simples, não é um assunto fácil, né? Mas a gente está tentando aqui comentar algumas coisas em linhas gerais sobre a encíclica e a gente espera que vocês possam depois ler esse texto, inclusive está disponível no nosso site, no nosso portal da Rede Século XXI, na página do programa Eclésia, rs21.com.br/programa Eclésia. Lá você encontra esse texto para você ler com calma e aprofundar um pouco nisso, porque é rico, é belo, é profundo, mas tem que ter calma, né? Tem que ter calma, é um assunto denso. Padre, tem alguns aspectos que eu queria que o senhor comentasse ainda, mas já que a gente está no último bloco, para ficar bem claro para quem ainda talvez não entendeu ou ainda não pôde perceber essa riqueza dessa encíclica. Se o senhor pudesse resumir em poucas palavras, o que o Papa João Paulo II quis dizer com essa encíclica? Olha, ele quer dizer, usamos uma palavra bem clara, que não se pode usar uma máscara diante de Deus. Pelo fato que fomos criados à imagem e semelhança dele, devemos manifestar com as nossas obras a coerência e a nossa fidelidade. Por isso ele não poupa ninguém. Ele começa a falar de todas as pessoas, de nós que somos os crentes, de eu que sou padre, do político também, de todas das várias teorias ou ideologias que existem e que distorcem da verdade. Não se pode enganar a Deus através de um comportamento, digamos assim, duplo. Hoje a psicologia afirma a existência, às vezes, numa pessoa de uma dupla personalidade. Isto diante de Deus não pode existir, porque Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Por isso devemos ser pessoas coerentes com o que nós acreditamos, professamos, ensinamos diante das demais pessoas. E o Papa se dirige exatamente, até vou dizer claramente, prezados amigos telespectadores, uma atenta leitura desta carta encíclica deixa a pessoa um pouquinho angustiada. Padre Guido. Sim, eu acho que o Papa escreveu um pouco triste. Como se fosse uma voz solitária, o senhor diz assim? Como se fosse uma voz solitária, porque até dentro da igreja estava indo de moda determinadas ideologias, certo? E, sobretudo no campo moral, do comportamento, que não respeitam a ideologia autenticamente cristã. Certo. Por isso o Papa, como verdadeiro pastor, quer conduzir as suas ovelhas no caminho certo. E ele apela para o nosso bom senso e pela capacidade que temos, se for até o caso, de corrigir determinados caminhos errados. E o Papa se faz forte também de uma presença na história de uma categoria de pessoas cujo número só Deus sabe e que nós chamamos de mártires. Pessoas que não tiveram medo até de perder a sua vida física por causa do ideal cristão. Certo. Pessoas que não traíram o seu credo. Gente, sabemos a história da vida da igreja, que os primeiros 300 anos foram muito difíceis. Imperadores, um mais cruel e feroz do que o outro. Pessoas que, como assinamos no outro bloco, faziam questão de serem adoradas, não veneradas. Adoradas.
até com oferecimento de incenso, que é o sinal de estar diante de Deus. Pessoas que fizeram um passo, infelizmente, por trás na história, repetindo erros que até a humanidade já tinha feito milhares e milhares de anos atrás. Por exemplo, considerando até a pessoa do faraó do Egito como o supremo Deus, né? Pelo contrário, o Papa apela ao uso até de qualidades espirituais que nós chamamos de virtudes: respeito, obediência, fidelidade, submissão, certo? E diante do que nós recebemos gratuitamente, a palavra de Deus, o ensinamento do magistério, o catecismo que nos orienta no nosso dia a dia e, sobretudo, a parte mais íntima, a nossa consciência. Ô, Padre Guido, é como o senhor falava do martírio, do mártir. É como se o mártir fosse exatamente o exemplo do que recomenda essa encíclica, né? Daquele que não vendeu, não relativizou a sua moral, sim, a ponto de, inclusive, dar a própria vida em nome disso, né? Exato. E o Papa não acena somente aos mártires cristãos que deram a sua vida pela fé. Acena também aos mártires civis. Certo. Pessoas que, diante de um ideal nobre, por exemplo, aqui no Brasil temos o Tiradentes, por exemplo. Todos os países do mundo, para conquistar a sua liberdade, tiveram os seus mártires. Também eles, diante de um ideal que ajudava a construir uma identidade de serenidade, de liberdade, em qualquer país do mundo, merecem ser lembrados. O Papa lembra deles também na história. Que deram a sua vida, por exemplo, por um valor cívico ou pela pátria, algo assim que o senhor está dizendo, né? Exato. Enquanto depois se fala da fé, o Papa acena que este fato de doar a vida não é uma novidade no Novo Testamento. Nós temos vários episódios também do Antigo Testamento. Por exemplo, todos têm na Bíblia, podem conferir no segundo livro dos Macabeus, no capítulo 7, quando temos aquela mulher que não quis oferecer incenso para o imperador, certo? E que preparou o fogo, ela foi jogada no fogo. E logo em seguida, os seus 7 filhos imitaram a mamãe. Entraram no fogo e deram a sua vida. Olha que exemplo, gente, maravilhoso, de pessoas que não têm medo de perder a vida. Acenamos no segundo bloco a ideologia nazista, né? De considerar uma raça superior da outra com aquele holocausto, como é chamado, a palavra bem certa, certo, uma imolação de um povo, milhões de pessoas. Não esqueçamos que entre essas milhões de pessoas havia também alguém, um sacerdote, Massimiliano Kolbe. É verdade, já falamos bastante dele exato, aqui. que superando estas falsas ideologias, apresentou a ideologia cristã, que deixou até os mesmos nazistas sem palavras, sem comentário. Se ofereceu a sua vida para salvar uma outra pessoa. Quer dizer, exerceu aquilo que orienta a encíclica, agindo como imagem e semelhança de Deus, foi pautado por uma moralidade baseada no Evangelho, nas Sagradas Escrituras, no magistério, enfim, no catecismo da Igreja Católica, e não deixou-se relativizar. Perfeito. Né? Não é isso, Padre Guido? Perfeito. E ainda continuando nesse tema, lembramos também uma Edith Stein. Exato. Também professora, inclusive, olha, de filosofia. Tudo a ver. Tudo a ver com o que a gente está discutindo exato, aqui. Que dedicava a sua vida nas maiores cátedras universitárias da Alemanha. Quando ela descobriu o ideal cristão, não teve medo de deixar até toda a sua cultura de lado e se imolou como vítima, né, mártir, né, considerada e venerada como santa na igreja. Padre Guido, eu conversei aqui rapidamente no final do último bloco, quando eu deixei bem claro aqui que o senhor ia fazer um breve comentário, talvez o último para encerrar o nosso programa, que o Papa João Paulo II chega de maneira extraordinária, eu acho fantástico isso nessa encíclica, a ponto de, até mesmo, deixando claro, aqueles que não conseguem viver de maneira clara, ser coerente com a fé, com o chamado, né? Seja do ponto de vista individual, como a gente já falou desde o início, também do ponto de vista religioso, do ponto de vista político,
mas também ele inclui aí as instituições católicas. Sim. Ele chega a sugerir que devem ser tiradas, né, arrancadas o nome de católico, por exemplo, de um colégio ou de um hospital, de uma clínica, caso não estiverem vivendo de acordo com a doutrina. Padre Guido, isso é impactante. Sim. Se alguém tiver a possibilidade, através do nosso site, de ler esta carta encíclica, não se escandalize do número 116, onde ele exatamente afirma e se dirige aos bispos, exigindo que seja retirada, em caso de incoerência, a denominação de católicos para escolas, universidades, clínicas e serviços sociosanitários que se dizem estarem protegidos pela Igreja. Absolutamente. Repito, né, que não se pode usar uma hipocrisia ou uma falsa ideologia usar uma máscara de falsidade ideológica diante da doutrina. Por isso, se uma escola é católica, o ensinamento é católico. E isso é muito importante. Estamos numa época, apesar dos amigos telespectadores, de renovação de matrículas na escola. Se nós queremos que os nossos filhos tenham uma formação e educação católica, saibamos muito bem em pensar qual é a consequência disso na formação deles, certo? Porque não adianta, e são casos práticos, nós padres tantas vezes trabalhamos até nos colégios, não adianta inscrever, matricular uma criança, uma adolescente num colégio católico e depois exigir no colégio que não se ensine nada de religião. Não, está errado. Isso é muito forte, achei muito profundo isso. Às vezes, senhor, está bem marcado. A orientação da escola é de formação católica. E, portanto, o ensinamento visa estar em sintonia com o ensinamento da Igreja. Quer dizer, se apesar de ser católico, tirou de lá o evangelho, colocou uma ideologia no lugar, o Papa disse que é prefiro que tire o nome de católico do que ele ficar dando contra-testemunho. Perfeito. Né? E esta expressão, Eric, vale um pouquinho para todos nós. Eu diria, estamos diante de um exame de consciência, com a leitura desta Veritatis Splendor, porque atinge a vida íntima de todos nós. Pois é. Procuremos, portanto, dar uma bela resposta positiva, fazendo que sejamos coerentes com tudo que nós professamos. Ô, Padre Guido, a gente já está encerrando aqui o nosso programa, a gente quase não tem mais tempo, mas eu já vou pedir para o senhor dar a bênção. Essa encíclica foi escrita em 93, né? Sim. 2 anos depois da queda do Muro de Berlim. Em 84 e 86, a Igreja já havia se pronunciado contra a teologia da libertação. Desse ponto de vista, a ideologia, desse ponto de vista de substituir a moral correta por um simulacro de ideias, que é o caso de uma ideologia. O senhor acredita que o Papa João Paulo II também pensou no problema da teologia da libertação quando escreveu essa encíclica? Não somente pensou, teve que enfrentá-lo, né? Porque estava no auge, estava bem lá em cima, né? A teologia da libertação, e não tendo uma orientação do magistério da Igreja, eis que a voz de determinar, até pastor, até bispos, criaram uma verdadeira distorção no conhecimento disso, e sabe como é que é? Diante de uma autoridade religiosa, facilmente se acredita. Ainda bem que o Papa estava chegando vitorioso pela queda do muro, né, de Berlim, a queda do comunismo, etc. E o Papa queria ensinar bem claro que não existe uma teologia com uma violência, com uma ganância, com, digamos assim, uma maneira que não bate com os princípios éticos da Igreja. Uma teologia sem Deus, pautada num pensamento ateu, né? Ateu, exato, não pode existir, né? Aliás, esse é assunto interessante, mas temos um programa sobre isso lá no nosso site. Outra hora a gente comenta mais sobre isso, porque não temos mais tempo, Padre Guido. Só dá tempo do senhor nos dar a bênção para encerrar. Tá bom, como sempre, vou dar a bênção para todos vocês, meus amigos, um abraço especial ao povo da cidade de Pirenópolis, no Goiás, que nos hospedou nesses dias passados, e para o nosso grande amigo Adalberto Gambolonga de Criciúma, que não perde nenhum dos nossos programas. Muita paz, muita serenidade e muita boa vontade de agradar a Deus com o nosso estilo de vida. A bênção de Deus, o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado. O senhor afirmaria, por exemplo, que o esplendor da verdade é o próprio Cristo? Ele
E ele é a nossa imagem mais bela que nós temos na nossa frente, e no esforço da imitação da pessoa dele. E isso é possível quando mais o amamos e quanto mais o conhecemos. Obrigado, Padre Guido. Afinal de contas, ele disse, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a gente está aqui cada vez mais querendo aprofundar nos ensinamentos desse nosso Senhor Jesus Cristo e da igreja que ele deixou fundado na pessoa de nosso querido Papa, primeiro Papa da história, São Pedro, né? A nossa fé católica. Bom, na semana que vem a gente continua conversando sobre algum outro assunto relacionado à fé católica. Você pode acompanhar, como já dissemos, lá no nosso site, assistir o nosso programa durante a semana. Mas na TV, só semana que vem. Até lá. Tchau, tchau.